abrir novamente a nossa Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo de número 31. Deus tem uma palavra para nós. Eu vou ler apenas nesse momento, nós já fizemos uma leitura de 11 versículos, mas eu vou ler apenas 4 versículos da palavra de Deus. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, para prata e bronze. Pai bendito e amado, Senhor, estamos diante da Tua palavra novamente, Senhor. A Tua palavra é vida em nós. Ela traz sobre nós direção, ela traz sobre nós edificação, ela traz sobre nós orientação, ela traz sobre nós repreensão. Senhor, o nosso coração está disposto a ela, para o Senhor falar conforme a Tua santa vontade nesta noite. Assim, Senhor, nós te oramos, nós pedimos a Ti, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus amados irmãos, esse texto é um texto que o Senhor nos levou a pensar, a meditar sobre esse texto da palavra de Deus. E o Senhor nos levou também a pensar sobre a necessidade do Espírito de Deus na missão. A necessidade do Espírito de Deus na missão. A gente percebe dentro desse texto uma obra extraordinária da parte do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor disse a Moisés. O que é que o Senhor disse para Moisés? O Senhor disse para Moisés que ele chamou o homem. Ele chamou o homem por nome de Bezaliel. E aí ele fala sobre seu pai, fala também o nome do seu avô. Mas o que nos chama a atenção dentro desse texto é que o Senhor diz: e eu enchi do Espírito de Deus. E isso aqui é lindo. Porque, meus irmãos, se tem alguém que pode nos encher do Espírito de Deus, é o próprio Deus. O pregador não pode lhe encher com o Espírito de Deus. Cantor não pode lhe encher com o Espírito de Deus. Mas quem vai lhe encher com o Espírito de Deus é o próprio Deus. Por quê? Porque o Espírito é dele. E o que é mais lindo é que ele enche quem ele quer. Ele chama quem ele quer. Ele separa quem ele quer. Ele derrama o seu Espírito em quem ele quer. Não somos nós que escolhemos a quem Deus vai encher do Espírito Santo. Não somos nós que escolhemos a quem Deus vai chamar. Quem chama e quem enche é o próprio Senhor. Bendito seja o nome de Deus. E o que é mais interessante é que ele chama, ele enche para uma obra, para o serviço, para o trabalho. E isso é interessante, porque você precisa entender isso nessa noite, tanto eu como você. É que se nós somos cheios do Espírito de Deus, nós somos cheios do Espírito de Deus para fazer a vontade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então é o Senhor que chama, é o Senhor que enche. E estar cheio do Espírito do Senhor, como Bezaliel estava, significa que ele foi chamado pelo Senhor. E cheio do Espírito de Deus para cumprir a tarefa específica para a qual foi chamado. Então, se eu e você falamos que estamos cheios do Espírito de Deus, nós precisamos procurar compreender e entender qual é a tarefa específica que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida. E qual é a necessidade, meus irmãos, de nós sermos cheios do Espírito de Deus para a missão?
Qual é a necessidade? Não tem como eu e você fazermos, até tem como nós irmos e fazermos ou realizarmos alguma coisa para o Senhor sem estar cheio do Espírito de Deus. Só que qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que é possível acontecer de que os vendavais chegar e você querer desistir no meio do caminho. É possível eu e você desejarmos fazer a obra do Senhor e sairmos para fazer. E quando chegar para fazer a obra do Senhor, ficar sem saber o que fazer. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, Ele nos dá habilidade para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então Ele nos enche, Ele nos chama, nos enche com seu Espírito. E é interessante essa questão desse chamado de Deus. Porque o primeiro chamado de Deus que Ele nos chama é um chamado universal para todos nós. Qual é o chamado universal de Deus para todos nós? É o chamado para a salvação, para o arrependimento do pecado, para abandonar o pecado. Esse chamado é universal. Todos nós somos chamados ao arrependimento, para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em seguida, Ele nos enche com o seu Espírito, nos dá habilidade para aquilo que Ele deseja usar na nossa vida. Nem todos vão fazer a mesma coisa, mas todos são chamados e todos recebem de Deus a habilidade para servir o Senhor naquilo que Ele chamou para servir. É isso que nós precisamos entender. O grande problema é que muitas das vezes nós somos chamados para o arrependimento, mas nós queremos pular esse passo e já queremos ser enviados, já queremos estar fazendo serviço sem antes mesmo de ter se arrependido dos nossos pecados, dos nossos atos. Glória a Deus. Mas a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, do Espírito de Deus, esta necessidade é preciso para a missão. Por quê? Porque Ele nos dá habilidade para isso. E nós encontramos isso dentro do próprio texto da palavra de Deus. Perceba que o Senhor diz, no versículo 3, eu enchi do Espírito de Deus. E o que mais? Está no telão? Os irmãos podem ler. O Senhor concedeu a ele o que, irmãos? Habilidade, inteligência, também inteligência de conhecimento em todos os artifícios. Por que é que nós temos? Eu creio que os que estão aqui já devem ter ouvido falar sobre isso. Por que é que isso é comum na Assembleia de Deus? Na história da igreja nós vamos ver muito isso. Por que é que nós temos muitas das vezes irmãos, e eu não estou falando isso, os irmãos entendam, não é menosprezando de nenhuma forma e também não é discriminando de nenhuma maneira. Mas por que é que nós temos na Assembleia de Deus irmãos que praticamente muitos não sabem nem ler, mas pregam a palavra do Senhor? Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus lhe deu essa capacidade de compreender a palavra e de pregar a palavra do Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou mais precisar mais de estudar? Precisamos sim. Isso são exceções, não são regras. Mas o Senhor faz isso. Eu conheço pessoas assim, irmãos que são cheios de Deus, e só de você estar perto dele, a graça de Deus você sente de uma forma gloriosa. E já dirige igrejas. E na sua face você contempla a face de Deus, porque é uma graça de Deus na sua vida. E muitas das vezes eu sentei com esse amado irmão,
Eu gosto muito porque eu aprendo muito com ele. E ele fala que na sua vida pastoral havia pessoas que chegavam na sua porta com sacolas de livro esperando ele sair para menosprezar o seu chamado. Mas o que é mais lindo é que esse homem tem um ministério intocável por Deus, que o Senhor concedeu. Mas ele não precisou se informar em nada. Mas a graça de Deus, a habilidade de Deus, o conhecimento de Deus estava sobre a sua vida. Por quê? Porque o próprio Senhor o chamou, o Senhor o encheu, o Senhor o habilitou, o Senhor o capacitou, e o Senhor ainda até hoje o usa, porque ele não morreu, ele está vivo. Porque é Deus que faz isso na minha e na sua vida. É Ele, meus irmãos, que chama. É Ele que enche. E a necessidade de nós sermos cheios do Espírito de Deus é porque Ele nos dará habilidade para cumprir a missão que Ele quer fazer através da nossa vida. Mas não somente isso. A necessidade de nós sermos cheios do Espírito de Deus é porque Ele também nos dará força para nós combater as batalhas que precisaremos travar diante o percurso do serviço que vamos prestar ao Senhor. Então compreenda isso. Nós somos necessitados de sermos cheios do Espírito de Deus, porque haverá batalhas no percurso da nossa caminhada, da nossa missão, que se o Espírito do Senhor não estiver presente para nos dar força, para nos encorajar, nós ficaremos pelo caminho. Mas quando estamos cheios do Espírito do Senhor, as batalhas vêm, Ele está ali para nos fortalecer, para nos dar graça, para nos dar força, para nós continuarmos cumprindo a missão que o Senhor deixou para cada um de nós. E onde é que eu posso comprovar diante disso? É quando nós vamos no livro de Juízes, Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6, a gente vai ver isso na vida de Sansão. Sansão, ele recebeu do Senhor, está aqui o texto. Sansão foi com o seu pai, a sua mãe, a Diná. Quando chegaram à vinha de Diná, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Versículo 6. Então o que? Amém, irmãos? Amém. Sansão tinha conseguido rasgar o leão só com a sua força? Não. Mas com a força que o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou de Sansão, ele conseguiu nessa batalha que ele está travando uma batalha, na sua missão que ele está caminhando. E o que é que acontece? Ele pega o leão e ele rasga. Mas acontece isso porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão. Bendito seja o nome de Jesus. Quantos leões durante a nossa missão aparecerá para ser rasgado no meio? Eu e você, com a nossa força, não vamos conseguir nem ficar de frente dele. Mas se o Espírito do Senhor estiver sobre a nossa vida, se estivermos cheios e com a força do Espírito de Deus em nós vamos vencer o leão, vamos vencer o urso, vamos vencer no nome do Senhor Jesus. A necessidade da força, de sermos cheios, porque necessitamos da força de Deus em nós, irmãos. A força de Deus nós não conseguimos, irmãos, com o nosso intelecto. A força de Deus nós não conseguimos com a nossa oratória. A força de Deus nós não conseguimos com os nossos diplomas, com as nossas formações. A força de Deus nós não conseguimos com a nossa conta bancária.
A força de Deus nós conseguimos com o Espírito dele na nossa vida. E nós conseguimos ser cheios do Espírito de Deus quando inclinamos o nosso coração para a voz do Senhor, quando buscamos a sua face, quando buscamos a sua presença, quando estamos dispostos para Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Então a força de Deus vem sobre nós. Pastor, eu não preciso ser cheio do Espírito Santo não, porque eu acho que eu não tenho nada para fazer para Deus. Se você está aqui, está vivo, é porque você tem algo para fazer do Senhor. Pode ter certeza disso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Espírito do Senhor, irmãos, ele vem sobre a vida de Sansão. No versículo 9, no mesmo capítulo de número 14, a gente vê, versículo 19, a gente vê novamente Sansão indo para uma outra batalha, aonde quem dá vitória a ele é o Espírito do Senhor que vem sobre a sua vida. No versículo 19 diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquilon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Então o Espírito do Senhor ajudava Sansão nas batalhas. Só tem um grande problema. É que às vezes nós nos acostumamos tanto com o sagrado que desleixamos na vida diária com Deus. E aí é o grande perigo disso. Porque às vezes nós recebemos de Deus um renovo que há muito tempo pedia, Senhor. O renovo de Deus vem sobre a nossa vida. Naquele dia, nós estamos felizes e contentes porque o Senhor trouxe a renovação. Só que o grande problema é que nós achamos que aquele momento, ele é para a vida toda. E nós esquecemos que ao próximo dia, eu preciso novamente ir aos pés do Senhor, para novamente esse renovo continuar se renovando na minha vida, e o Espírito de Deus continuar na minha vida. O que é que Sansão faz? O Espírito do Senhor, ele age sobre a vida de Sansão. Mas o que é que Sansão faz? Ele se acostuma com o sagrado, ele se acostuma de ser usado por Deus naquele momento. E ele achava que a vida dele toda, ele ia levar a sua vida toda dessa maneira. E uma hora Sansão estava cheio de Deus, outra hora Sansão estava pecando contra Deus. E aí chega um momento que Sansão acha que está cheio de Deus, e o que acontece é que os filisteus vêm e levam Sansão. E a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre a sua vida. E quando o Espírito de Deus não está mais sobre a nossa vida, a única coisa que serve, que nós servimos, é para ser chacota para as pessoas. Foi o que aconteceu com a vida de Sansão. Ele foi levado cativo, porque o Espírito do Senhor, que por outra hora usou sua vida de forma poderosa, agora não estava mais na sua vida. E ele é levado preso, é arrancado, furado os seus olhos. E a única coisa que Sansão estava servindo naquele momento para os filisteus era de zombaria, era de palhaço e de chacota. Então tenhamos cuidado sobre isso. Busque o renovo e ser cheio do Espírito do Senhor na sua vida. Mas entenda que isso é diário, que isso é constante, que isso é a todo tempo. Amém, meus irmãos? Então a necessidade de ser cheio do Espírito do Senhor é porque, irmãos, nós, eu e você, necessitamos da força do Espírito para vencermos durante a jornada da vida cristã, para cumprirmos a nossa missão.
Porque batalha sempre aparecerá para mim e para você travarmos. Às vezes menores, às vezes maiores. Mas elas vão surgir. E é necessário eu e você estarmos cheios do Espírito de Deus na nossa vida. A necessidade de sermos cheios também do Espírito de Deus, irmão, na nossa vida. É porque quando estamos cheios do Espírito do Senhor, Ele nos faz enxergar a realidade espiritual. Paulo diz que o homem carnal, ele não consegue discernir o espiritual, mas ele só entende o que é carnal. Mas o homem espiritual, ele discerne aquilo que é espiritual. E somente cheio do Espírito de Deus na nossa vida, para nós discernirmos o que de fato, enxergarmos a realidade espiritual. Porque às vezes aquilo que nós achamos que é espiritual, de espiritual não tem nada. É só carnal. E se você quer o maior exemplo, eu deixo hoje para você a lição de casa. A carta de Paulo aos Coríntios. Não tem o maior exemplo de uma igreja que parece ser espiritual, mas é uma igreja carnal. Mas é um texto que eu quero trazer para nós compreendermos essa necessidade. É um texto muito conhecido nosso. Ezequiel capítulo 37, o versículo 1 e 2. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre a vida do profeta Ezequiel. E ele diz que o Senhor levou ele. A mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. O que é que o profeta está vendo? Porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Ele está enxergando a realidade que Deus está mostrando para ele. Eu pergunto, amada igreja, se o Senhor, o seu Espírito não leva o profeta, ele conseguiria enxergar essa realidade? Sim ou não? Os irmãos parecem entender nada. Então, meus irmãos, aqui o profeta, ele é levado pelo Espírito e ele consegue enxergar aquela realidade. Mas o versículo de número 2 diz: Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Alguém que não está cheio do Espírito do Senhor para decidir, para enxergar a realidade espiritual do que está ao seu redor, para ele tudo que acontecer será normal. Será algo natural. Você quer ver a prova disso? Muitos de nós já estamos se acostumando com o nosso bairro, com toda essa violência. Isso já está ficando normal. Para muitos de nós. É assim mesmo. Não é a palavra que está se cumprindo. Só que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Só que o que está acontecendo ao nosso redor, estou trazendo um exemplo bem prático, do nosso bairro. O que está acontecendo ao nosso redor, ele é normal para nós enquanto não atinge a nossa porta, enquanto não atinge a nossa casa. Enquanto está batendo na casa do outro, para mim isso é normal. Mas quando bate na porta, é que nós vamos procurar se despertar para entender que não é normal e precisa fazer alguma coisa. Só que eu e você não precisamos esperar chegar um momento mais caótico possível para nós se levantarmos, enchermos o Espírito do Senhor e pedir para Ele nos mostrar a realidade, mas não mostrar só a realidade, mas nos ajudar como mudaremos esta realidade.
E só conseguimos fazer isso, meus irmãos, se nós, eu e você, estivermos cheios do Espírito de Deus na nossa vida. Porque somente Ele nos fará enxergarmos e percebermos essa situação espiritual que estamos vivendo. E não adianta, eu já falei isso aqui uma vez na doutrina, não adianta nós ficarmos procurando culpado. O que nós necessitamos fazer é buscarmos em Deus solução para mudar essa realidade. E a solução só encontramos no Senhor. Somente o Evangelho é poderoso em Deus para mudar essa realidade que nós estamos vivendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, até mesmo na nossa própria vida. Então o que é que o profeta ele encontra quando o Espírito do Senhor estava sobre a sua vida? Ele encontra uma situação caótica. Ele enxerga um exército de ossos secos que não estava mais servindo para nada. Mas o Espírito do Senhor, irmãos, Ele é poderoso para trazer vida aonde não há vida. A necessidade do Espírito do Senhor, de estarmos cheios do Espírito do Senhor, é porque se eu e você estivermos mortos espirituais, Ele é poderoso para trazer vida sobre nós. Somente Ele trará vida na minha e na sua vida. O osso pode estar sequíssimo, pode não ter mais vida, mas se o Espírito de Deus vier sobre mim e sobre você, Ele soprará vida sobre nós. E o mesmo texto de Ezequiel nos mostra isso. No versículo 9 e 10. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Quem faz isso é o Senhor, meus irmãos. Pastor, mas eu não estou que nem esse vale. Glória a Deus por isso. E não permitem chegar a esse estado. Peça ao Senhor todos os dias a graça, a misericórdia, a força do Espírito, a habilidade do Espírito para Ele encher, para Ele produzir vida todos os dias. Mas se você estiver nessa noite aqui, passando por este vale, o Senhor também hoje, Ele traz vida sobre a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Porque o seu Espírito está nesse lugar. E Ele sopra a vida sobre nós. Agora percebe, irmãos, que nós estamos falando. Citamos vários textos a respeito do Velho Testamento, de homens que foram usados pelo Senhor, que o Espírito do Senhor vem sobre eles, apoderou-se sobre suas vidas. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não é todo mundo que é cheio do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor ele vinha de uma forma especificamente sobre a vida de algumas pessoas que o Senhor os separava, os chamava para uma obra específica. E aí nós temos esse texto muito claro de Bezaliel, que o Senhor o chamou, o Senhor o encheu. Naquela época, só quem era ungido, e essa questão de ser ungido representava justamente a unção de Deus, o Espírito do Senhor que estava sobre a vida daquele que era ungido. E quem era ungido, separado pelo Senhor dessa forma, eram os reis, os profetas, os sacerdotes e algumas pessoas, como aqui no caso de Bezaliel, que não era o rei, que não era o sumo sacerdote e que não era o profeta, e que também não era juiz. Mas o Senhor separou e encheu.
Então, no Velho Testamento, de uma certa forma, nós temos essa restrição. Só que durante o percurso do Velho Testamento, nós vamos ter uma promessa. A promessa é que o Espírito não vai mais vir só sobre alguns, mas a promessa é que o Espírito agora, ele vai vir sobre toda a carne. Bendito seja o nome de Jesus. A promessa agora estava quebrando qualquer limitação da vida do Espírito. A promessa agora estava dizendo: olha, até aqui o meu Espírito era sobre alguns que eu separava, mas uma promessa eu faço, que o meu Espírito ele vai vir sobre toda a carne. Não haverá mais barreira para o meu Espírito, não haverá mais um grupo seleto para o meu Espírito. Ele será derramado sobre toda a carne. Bendito seja o nome de Jesus. E nós temos essa promessa em Joel 2, versículo 28 e 29, quando o Senhor diz: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E algumas traduções falam sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. O que o Senhor está falando é: até nos escravos eu derramarei o meu Espírito sobre eles. Bendito seja o nome de Jesus. O meu Espírito, ele não fará exceção de pessoas. O meu Espírito vai vir sobre os escravos, sobre os senhores, sobre o branco, sobre o preto. O meu Espírito virá sobre toda a carne. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é uma promessa que é feita pelo Senhor no livro de Joel. Mas o Senhor Jesus também, ele ratifica esta promessa em Lucas 24, versículo 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Eis que eu envio sobre vós a promessa. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós vimos no Velho Testamento que eles necessitaram para cumprir a obra do Senhor com habilidade, com força em meio às lutas e às batalhas, para compreender a realidade das coisas espirituais, mas também entender que o Espírito produz vida no que estão mortos. E agora o Senhor faz a promessa para todos. E o Senhor Jesus, ele afirma essa promessa em João capítulo de número 14, do versículo 15 ao versículo 19. O Senhor Jesus, ele faz a promessa do Consolador, porque ele sabe a necessidade que eu e você temos do Consolador na nossa vida. Irmãos, se nós não buscarmos sermos cheios do Espírito Santo para sermos guiados por Ele, para cumprir a vontade do Senhor, o querer de Deus, a missão que Deus tem para cada um de nós vamos fracassar. Porque quem opera na igreja, quem opera na nossa vida, quem dá vitória à igreja, irmãos, não é pastor. É o Espírito de Deus agindo nela, através da vida do pastor, através da vida da igreja. E nós precisamos compreendermos isso. Vamos ler, irmãos, o que é a palavra do Senhor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E o que é que Ele vai fazer, irmãos? Pode ler.
Não deixarei que fique alguns, voltarei para junto de vocês. Mas o povo que o mundo não aguenta mais, porque eu vivo, vocês também viverão. Amém, irmãos? O mundo não conhece, porque o mundo está em trevas. Mas a igreja do Senhor, eu e você, irmãos, nós precisamos conhecer, não somente conhecer, Ele precisa estar na nossa vida. Eu e você precisamos parar de ficar dependendo, irmãos, dos outros para serem cheios do Espírito Santo. De louvor tal, de pregador tal, de isso, daquilo. O que você precisamos é entender hoje. Você não precisa mais de um sacerdote para entrar na presença do Pai e rogar o Consolador sobre a sua vida. Você não precisa trazer um carneiro aqui, um bode, para ser sacrificado, para poder ter uma resposta de Deus, dos seus perdão. Não, nós temos o acesso ao Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos compreender isso, que nós temos acesso direto ao Pai, de termos intimidade, de termos relacionamento, de andarmos com Ele, dele está em nós, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Compreenda essa verdade nesta noite. Só que a promessa foi feita em Joel. A promessa foi também fortalecida por Jesus. Eu rogarei ao Pai que enviará o Consolador. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido com poder. Essa é a promessa. Mas eu pergunto, a promessa se cumpriu? Sim ou não? Os irmãos têm dúvida disso? Sim. Ela se cumpriu, irmãos. E aí nós vamos ver agora aqui a promessa, o cumprimento da promessa. Que a igreja toda que está aqui conhece esse texto. Se você é um pentecostal e conhece esse texto, Atos 2, a partir do versículo 1. No Velho Testamento havia uma limitação. Não porque Deus não tinha poder para fazer o que Ele queria fazer, e encher mais. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Se Ele quiser, hoje, agora mesmo, Ele solta o Espírito todo. Quem não é batizado aqui é batizado. Quem precisa ser renovado é renovado. Fala em novas línguas. Ele pode fazer isso, irmãos. A grande pergunta é: nós desejamos isso? Nós temos pedido ao Senhor isso? E para nós concluirmos nessa noite, o cumprimento da promessa. A promessa foi feita, mas aquele que promete, ele também cumpre, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua promessa. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, é na hora que a promessa está se cumprindo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, aonde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi só Pedro, irmãos? Foi só Tiago? Foi só as mulheres? Mas todos que estavam presentes foram cheios
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então perceba, meus irmãos, que esses amados irmãos, eles receberam a promessa, eles creram na promessa, perseveraram na promessa, e a promessa se cumpriu na sua vida. Aleluia! Eu e você precisamos compreendermos isso, porque a promessa já foi feita, ela já se cumpriu na vida da igreja, continua se cumprindo até o dia de hoje, porque essa promessa, como alguns dizem, não é só para os apóstolos, não só foi nesse dia, não, irmãos. As promessas do Espírito do Senhor, do batismo do Espírito Santo, do revestimento do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, a promessa é para hoje, a promessa é para a minha vida, é para a sua vida, é para o seu filho, é para o seu neto, é para todos nós, aleluia, o quanto buscarmos o Senhor e crermos na sua promessa, na sua palavra. Essa promessa é para hoje. E o apóstolo João, Pedro, aliás, ele fala isso. Vamos ficar aqui para em nome de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, irmãos, ele começa a pregar uma das mensagens grandiosas nesse capítulo 2, onde o povo achava que eles estavam embriagados, cheios de molhos. Mas o Pedro, ele diz, não, aqui não tem ninguém embriagado 9 horas da manhã. Aí ele começa, nós estamos cheios do Espírito Santo, a promessa se cumpriu, o Senhor subiu, mas ele disse que o Consolador, ele ia rogar ao Pai, ele subiu e ele começou a rogar ao Pai pelo Consolador, ele veio, ele desceu agora. O que vocês estão vendo aí, esses homens aqui, que estão tudo cheios do Espírito Santo. Não tem as mulheres ali, a Maria, a Madalena, elas também estão tudo cheias do Espírito Santo. Aqui não tem ninguém embriagado, é o poder de Deus, é a promessa do Senhor que está se cumprindo. Aí Pedro prega e ele diz no versículo 16, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Há mais de 400 anos, essa promessa foi feita pela boca do profeta Joel, e agora ela está se cumprindo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, já passou mais de 2000 anos. Mas essa promessa ainda se cumpre hoje. Aleluia. Essa promessa aqui, irmãos, ainda se cumpre hoje na vida de crente. Aleluia. E eu fiquei sabendo que ontem à noite tinha de jovens sendo batizados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Foi ontem. Glória. Foi ontem. Eu lhe pergunto, o senhor pode batizar hoje? Parece que nós não temos muito entusiasmo, irmãos, sobre ser cheio do Espírito Santo. E eu e você precisamos compreender a necessidade, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, não é luxo, irmão. Não é ostentação. É necessidade da igreja. É necessidade do discípulo de Jesus. Ele ser cheio do Espírito Santo, para ele não ser engordado com as coisas deste mundo. Para ele ter discernimento que é de Deus e que não é de Deus. Ou você acha que um crente carnal, ele vai discernir o que vem de Deus e o que não vem? Não decide, irmãos. Então entenda isso nessa noite. Ser cheio, buscar o batismo do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito do Senhor na nossa vida, para sermos habilitados
para cumprir a sua vontade e para a glória do seu nome. Isso não é ostentação. Isso é necessidade. Pastor, eu estou aqui hoje visitando e eu queria saber como é que eu faço a me começar a buscar ser cheio desse Espírito Santo. Creia no Senhor Jesus nessa noite. Creia na palavra, no sacrifício de Cristo. Arrependa-se hoje dos seus pecados e comece uma nova vida com Ele a partir de hoje. Caminhando com Ele, andando com o Senhor, servindo ao Senhor e desejando no seu coração o Espírito Santo na sua vida. Quando você menos esperar, você será batizado pelo Espírito Santo e será cheio dele. Os discípulos não marcaram o dia nem a hora. A Bíblia diz que de repente ouviu-se um som como de um vento. Foi de repente. Você pode estar na sua casa, a irmã lá, cortando a verdura para botar no frango, louvando a Deus. Quando ela menos esperar, ela começa a falar em línguas. O Espírito Santo vem sobre a sua vida e batiza. O jovem louvando a Deus dentro do seu quarto. Quando menos espera, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Nós precisamos desejar isso, irmãos. Nós necessitamos desejar o Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos disso. E pode ter a certeza que o pecado que todo dia lhe vence, ele não terá mais força sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo lhe capacitará para você vencer e resistir à tentação que vem sobre você todos os dias. Pode ter a plena certeza disso. Ele nos guiará no caminho da verdade. E Ele nos ensinará tudo o que é preciso. Mas é o Espírito Santo que faz isso em nós, na minha e na sua vida. Meus irmãos, eu quero orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu sei que já passou ali 8 minutos. Mas eu quero orar, e nessa oração eu também já vou estar fazendo o término do trabalho do culto ao Senhor nessa noite. Mas você que está aqui nessa noite junto conosco, deseja receber ao Senhor Jesus, se reconciliar com o Senhor. Pastor, durante a caminhada eu tropecei, mas você veio ao lugar certo nessa noite. Porque o Senhor é aquele que perdoa, que sara, que restaura, que cura, que põe de pé. Então você pode vir aqui que nós vamos estar orando pela sua vida.